Então, o que é o desmaio, né? Pra gente ter bem claro, assim, os desmaios, por que eles acontecem? O desmaio sempre é uma perda de consciência de curta duração, que não exige nenhuma manobra específica para recuperar, porque a própria queda, né, no desmaio já faz com que a gente fique num plano horizontal, eu não tenho ação gravitacional daí atuando e o sangue consegue chegar naturalmente até o cérebro, oxigenando o cérebro. Então, a própria queda já resolve o problema. A questão é a altura que essa queda vai acontecer, né? Então, qual é as causas principais? Como nós já falamos, a queda da pressão arterial, o calor excessivo, porque o calor provoca vasodilatação nos nossos vasos. Se a artéria dilata, né, o lúmen da artéria fica maior e é como se faltasse sangue para completar ali aquele lúmen do vaso. Isso faz com que a pressão caia muito drasticamente. Então, se nós pararmos assim para pensar sobre isso, refletir, os desmaios, eles são mais frequentes em períodos de verão, né? Em cidades que têm inverno e verão bem definido, períodos de verão, eles são mais frequentes, ou em locais que geralmente sempre faz calor, né? Esforço físico pode causar desmaio, porque eu tô ali fazendo muito esforço e aí falta fluxo para o sangue chegar até o cérebro, e baixa taxa de glicose no sangue, que é a hipoglicemia, também pode causar desmaio. Qual é o nosso papel enquanto socorrista? Primeira coisa, cuidar com a possibilidade do trauma na coluna quando tiver queda associada, né? Uma queda elevada, acima do nível da nossa altura, né? Porque o nosso corpo não foi projetado para sofrer impacto, para sofrer queda. Então, qualquer queda acima da nossa altura corporal, então, por exemplo, eu tenho 1,70 m, caí de uma altura de 2 metros de altura. Aqui eu já tenho risco de ter trauma de coluna, mas se eu cair, se eu estava caminhando, né, e cair da minha altura só, não tem o risco de traumatizar a coluna, só se eu bater em algum local que possa gerar esse trauma. Por exemplo, bater nuca, pescoço contra um cordão de calçada, por exemplo, ou contra um equipamento, uma caixa, né? Então, existem exercícios funcionais que nós temos as caixas para subir, os steps. Se eu cair e bater pescoço, né, coluna cervical, que as vértebras são mais frágeis, porque elas não têm corpo vertebral, né? E aí elas se fraturam com mais facilidade, aí eu tenho risco de ter trauma na coluna, né? Na coluna vertebral, nessa porção de coluna cervical. Se não, é uma situação mais difícil de acontecer, tá? Em função apenas de um desmaio simples. Manter a vítima deitada, elevando os membros inferiores mais ou menos 20 centímetros, né? Como a gente já falou, para acelerar o retorno do fluxo sanguíneo da periferia até centro do corpo e cérebro. Liberar as vestimentas apertadas. Então, se o indivíduo está com uma roupa muito apertada, está com um cinto que pode estar dificultando o retorno venoso, a gente tem que liberar, né? Sutiã nas mulheres, né? Gravata nos homens e até nas mulheres que usam, sei lá, lenço no pescoço, echarpes, a gente tem que cuidar isso aí. Retirar a pessoa do local com pouca ventilação ou muito quente. Então, se é uma pessoa que já tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa, tá um dia muito quente, tá num lugar apertado, mal ventilado, tem que tirar essa pessoa desse local, né? E ela tem que ser encaminhada por um atendimento médico. Se o meu aluno, tô lá com o meu aluno e ele diz, ai, prof, não tô bem, tô me sentindo meio tonta, e tu olha pro indivíduo, ele tá meio pálido, parece assim que tá suando frio, tu toca nele, ele tá meio gelado, o que a gente orienta? Senta, cabeça entre os joelhos, porque aí eu tô baixando a minha cabeça, né, e o sangue tende a retornar mais rápido pro cérebro, eu evito a situação. Só que assim,
Ele vai botar a cabeça entre os joelhos, nós vamos orientar que ele respire, nós vamos deixar ele um pouco nesse estado. E desta posição, ele tem que sentar lentamente e, se possível, deitar. E nós temos que tentar descobrir a causa que gerou isso aí. Foi por uma hipoglicemia, nós temos que dar um alimento para esse cara comer, né? É uma crise hipotensiva, por que ele está tendo isso? Está muito quente? Será que ele tomou alguma medicação? Então nós temos que avaliar por que isso aconteceu.